Olá, eu sou o professor Odo Aires e hoje nós falaremos sobre circunferência trigonométrica. Bom, para definirmos a circunferência trigonométrica, vamos considerar um eixo cartesiano, duas retas perpendiculares, onde a interseção é o ponto O, certo? E uma circunferência de raio 1. Tá? A medida do raio dessa circunferência mede uma unidade, tá ok? Uma unidade. Vamos considerar a interseção desta circunferência com o eixo horizontal, o ponto A, certo? Onde esse ponto A tem coordenadas 1 e 0, ok? Já que o raio da circunferência aqui é uma unidade, beleza? Então, vamos considerar agora todos os arcos que partem deste ponto A, tá? Que partem neste ponto A no sentido anti-horário, como sendo o nosso sentido positivo, tá certo? Então, aqui nós temos nossa circunferência trigonométrica. A circunferência trigonométrica, origem aqui, tem o centro nesse ponto O, raio 1, e todos os arcos que vamos considerar nessa circunferência trigonométrica, vamos considerar que tenha origem aqui nesse ponto A de coordenadas 1 e 0. E o sentido positivo é o sentido anti-horário. O sentido horário vai ser o sentido negativo. Tá? Então, se considerarmos um arco, vamos considerar um ponto P, por exemplo, aqui, onde ele partiu do ponto A, no sentido anti-horário. Então, este arco aqui, tá? Ele é positivo, tá? Se tivéssemos considerado no sentido anti-horário, seria o valor negativo até chegar nesse ponto P aqui, ok? Então, no sentido positivo. Então, temos a definição aí da nossa circunferência trigonométrica. Essa circunferência trigonométrica, ela fica dividida pelo eixo cartesiano aqui em 4 regiões, tá? Onde nós vamos considerar que essa região nós vamos chamar de primeiro quadrante, tá? Esta aqui, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Ok? Então, temos aqui nossa circunferência trigonométrica, beleza? Agora vamos falar dos números reais associados a pontos da circunferência trigonométrica, tá? Vamos considerar um arco partindo do ponto A, né? E quando eu tenho um número real x igual a 0, significa que eu vou partir do ponto A e sair 0 unidades, ou seja, o ponto P, tá? O ponto P vai coincidir com esse ponto A, né? Vai coincidir com esse ponto A, e o arco que vai ser formado vai ser o arco nulo, ok? Vai ser o arco nulo, tá? Agora, por outro lado, aqui nesta segunda imagem, nós vamos considerar um x positivo, né? Um x maior que 0. Tá? Vamos supor que esse x aqui é a medida de comprimento deste arco aqui, que é x. Tá, ok? Então, a gente tem um ponto P, né, que é onde o arco parte do ponto A, ele vai se deslocar x unidades, tá? X unidades, onde esse x é positivo, e vai parar aqui, e esse P vai ser a imagem desse x, tá certo? P vai ser a imagem desse x, tudo bem? Então, aqui nós temos, né, que esse sentido aqui é o sentido positivo, como eu já mencionei, beleza? Tá? Então, vamos considerar alguns casos aqui, tá? Alguns casos aqui, onde eu vou marcar alguns números reais nesta circunferência trigonométrica, tá? Se eu marcar o ponto o ponto B, quando uma medida desse arco aqui, a medida desse arco que parte do ponto A até o ponto B, tá? A gente tem a medida 1, tá? Medida 1. Eu posso logo dizer de cara que esse arco AB tem medida de 1 radiano, uma vez que a circunferência trigonométrica tem raio 1. A circunferência trigonométrica, pela definição que nós fizemos inicialmente, tem raio 1. Então, quando eu tenho um arco AB, onde esse arco tem medida 1, então esse arco é 1 que é igual ao raio da circunferência, portanto, esse arco aqui tem medida de 1 radiano. A medida angular dele é de 1 radiano. E aqui nós temos outros
outros pontos marcados na circunferência, tá, que são representados por números reais. Aqui, considerando olha, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Observe que quando eu dou uma volta completa na circunferência, nós já vimos que uma volta completa na circunferência é igual a 2π, certo? É igual a 2π, que isso aqui é igual a aproximadamente 6,28, tá? 6,28. Então, eu tenho aqui o 6, o número 6, e mais um pouquinho aqui, quando eu completo uma volta, eu vou ter o número 6,28, que é o nosso 2π, tá? Que é aproximadamente 6,28, tá certo? Aqui nós temos alguns outros pontos marcados aqui, que são as interseções da circunferência trigonométrica com o eixo cartesiano que nós consideramos aqui. Aqui é o ponto que é a imagem do número π sobre 2, aqui do π, aqui do 3π sobre 2. Tá? Como nós podemos observar isso, se a gente for ver o arco, vamos considerar o arco AC, tá? O arco AC, pode notar aqui que isso daqui equivale a 1/4, tá? A 1/4 do arco de uma volta, né? De uma volta. Ou seja, esse valor aqui é 1/4 do arco de uma volta, que o arco de uma volta é igual a 2π. 2π é uma volta. Portanto, isso daqui, fazendo as simplificações, é π sobre 2, que é o valor que nós temos lá. Assim como nós podemos fazer para os outros valores lá que a gente tem. O arco, por exemplo, o arco AD, ele na verdade, meia volta, né, da circunferência. É meia volta, ou seja, é meio de 2π. Isso aqui equivale a π radianos, ok? O outro arco, o arco AE, né, ele é 3/4 do arco de uma volta, que é 2π. Tá? Então, por isso que nós temos que esse número lá é o 3π sobre 2, ok? 3π sobre 2. Aí é como se eu tivesse agora, pego essa circunferência, cortado ela aqui e esticasse essa circunferência aqui nessa reta, onde aqui é o ponto A, certo? É o ponto A. E esticando ele até uma volta completa aqui no 2π, certo? E aqui eu marquei esses números aqui, que são números reais, marquei aqui nessa reta, certo? Onde eu tenho aqui o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui seria o 6,28 aproximadamente, né? Que seria o 2π. E esses outros pontos estão marcados aqui. Então, qualquer ponto aqui dessa reta aqui de 0 até 2π são números que eu posso considerar aqui na circunferência trigonométrica. Esse daqui vai ser muito importante para nós analisarmos daqui a pouco, em próximas aulas, as funções que nós vamos, de fato, ver que são as funções trigonométricas, tá? Que isso é bastante importante a gente saber fazer essa representação desses números, tá ok? Fazer a representação desses números. Aqui estamos considerando valores de 0 até 2π, ok? Nós estamos considerando os valores de determinado ângulo alfa, onde esse alfa está entre 0 e 2π, ok? Entre 0 e 2π. Tá? Mais tarde nós vamos estender esse valor de alfa para qualquer número real, tá? Para qualquer número real. Os valores positivos, lembrando, são no sentido anti-horário, e quando formos considerar os valores negativos para esse ângulo alfa, vai ser os valores considerados aqui na circunferência trigonométrica no sentido horário, beleza? Mais adiante nós vamos falar mais sobre isso, tá certo? Bom, então agora vamos falar das razões trigonométricas agora na circunferência, né? Nós já vimos as razões trigonométricas no triângulo retângulo, agora nós vamos estender esse conceito para a circunferência trigonométrica. Vamos falar primeiramente do seno e do cosseno. Tá? Vamos considerar P um ponto da circunferência trigonométrica, né? Por isso definimos a circunferência trigonométrica. Vamos considerar, né, esse P imagem de um número real, alfa, entre
0 e 2π. Vamos considerar apenas na primeira volta, tá? Apenas em uma volta. Aqui nós vamos fazer a definição do seno como sendo, né, a ordenada do ponto P, tá? O seno desse ângulo alfa vai ser a ordenada do ponto P, tá? Aqui, ó, eu tenho um ângulo, tá? Eu tenho um ângulo alfa, tá? Que esse ângulo alfa, ele é um valor entre 0 e 2π. Vamos considerar que esse ângulo alfa é esse ângulo aqui, tá? Esse ângulo aqui, certo? E esse P aqui é a imagem desse ângulo alfa aqui na circunferência trigonométrica, tá? E esse ponto aqui vai ter a abscissa, que é esse cara aqui, e vai ter sua ordenada, que é esse cara bem aqui, tá? Aí nós vamos definir como sendo o seno desse alfa a ordenada do ponto P. Portanto, o número que representa esse carinha bem aqui, que é a ordenada do ponto P, nós estamos definindo como sendo o seno de alfa, certo? E vamos definir o cosseno deste alfa como sendo a abscissa do ponto P. Portanto, este número aqui que vai estar aqui vai ser o cosseno deste ângulo alfa, tá? Como eu falei que o raio da circunferência trigonométrica é igual a 1, daqui vocês já podem concluir que o seno de alfa sempre vai ser um número entre 0 e 1, certo? Entre 0 e 1, porque ó, se eu estiver caminhando com esse ponto P aqui, a ordenada, tá certo. A ordenada do ponto P sempre vai ficar variando aqui nesse eixo, ó, nesse eixo aqui, nesse eixo vertical. Ou seja, vai ser do 1 positivo até o... eu coloquei errado aqui. Até o menos 1, tá? Até o menos 1, porque ele vai ficar... É como se essa ordenada aqui estivesse se deslocando aqui nesse eixo vertical. Ele pode ir no máximo até o valor positivo e no mínimo até o menos 1 negativo, já que o raio da circunferência é menos 1. Então o seno vai do menos 1 até o mais 1. Assim como também o cosseno, tá? O cosseno de alfa, só que o cosseno, como é a abscissa do ponto P, vai ficar variando aqui no eixo horizontal. Mesma coisa, ele é no mínimo o menos 1, que é aqui, e no máximo o 1, que vai ser bem aqui. Beleza? Então a gente já pode considerar isso do seno e do cosseno, né? Os valores de seno e cosseno ficam variando entre menos 1 e 1. Beleza? Vamos falar um pouco sobre os ângulos notáveis, aqueles ângulos notáveis que nós vimos no triângulo retângulo, os ângulos de 30, 45 e 60, que nós já sabemos na tabelinha aqui. Nós temos que o seno de 30, de 45 e 60 são esses valores aqui que nós já conhecemos, e o cosseno também aqui, tá certo? Vou representar no ciclo trigonométrico esses valores de 30, 45 e 60 através dessa definição que nós já fizemos. Nós sabemos que o seno de 30 graus é meio. Por isso, quando tu coloca aqui 30 graus, quando for observar, já que o raio dessa circunferência é 1, então aqui, olha, a ordenada desse ponto aqui, que é o arco de 30 graus, essa ordenada é igual a meio, tá? Assim como a abscissa vai ser raiz de 3 sobre 2, porque é o valor do cosseno de 30 graus. Assim como para 45 e 60 representados aqui, tá certo? Só vocês analisarem aí direitinho, são esses valores notáveis que nós temos, tá? Aqui a gente tem a representação tanto em radiano quanto em grau, tá? Seno de π sobre 6, que é a mesma coisa que 30 graus, que é o seno de 30 graus, é igual a meio, tá? Seno de 45 graus, que é π sobre 4, é raiz de 2 sobre 2. Seno de π sobre 3, que é o seno de 60 graus, é igual a raiz de 3 sobre 2. Beleza? É a mesma coisa aqui embaixo para o cosseno. Tá certo? Bom, esses são os valores notáveis que nós temos para os arcos de 0 até 90 graus. Tá? Outros valores notáveis que vocês podem aqui já identificar, se eu fosse prolongar aqui mais a nossa tabela, nós fôssemos estender nossa tabela, nós poderíamos ter aqueles pontos de interseção da circunferência com os eixos, que são esses caras aqui, que ainda há pouco nós já vimos que esse cara aqui é o arco, né, que é de π sobre 2, que é 90 graus, né? π sobre 2, ou 90 graus. Como nós já definimos que o seno é a ordenada desse ponto aqui,
a ordenada desse ponto aqui, se for observar, ele mede 1, tá? Mede 1. Portanto, eu até coloquei errado aqui, deixa eu só corrigir. Coloquei 9, né, que eu estava querendo falar de 90 graus, porém é π sobre 2, né, que é 90 graus. Tá? Π sobre 2 é 90 graus, então o seno de 90 graus é igual a 1, certo? É igual a 1. E o cosseno de 90 graus é a abscissa desse ponto aqui. Então a abscissa desse ponto aqui é 0. Então o cosseno de 90 graus é igual a 0. Beleza? O cosseno de 90 graus é igual a 0. E podemos fazer para esses outros pontos, tá? Para esses outros pontos aqui que nós já verificamos que esses pontos nós já sabemos quem são os pares ordenados dele. Por exemplo, desse ponto aqui, o par ordenado é o menos 1 e 0. E desse cara aqui, tá, é o 0 e menos 1. Tá? E o ponto A que nós já vimos é o ponto 1 e 0. Então, para cada arco desse, olha, arco de 1/4 de volta, arco de meia volta, arco de 3/4 de volta, que são aqueles valores que nós já vimos, tu consegue dizer quem é o seno e quem é o cosseno de cada um desses arcos. Tá? Então, tu pode estender um pouco mais esses valores notáveis, que agora 90, né, já é um arco notável, 180 graus já vai ser um arco notável, 270 graus já vai ser um arco notável, porque esses valores você já conhece, já tem como escrever, porque a gente já fez a definição e sabe quem são esses valores. Beleza? Vamos falar aqui de redução para o primeiro quadrante. Vamos analisar, vou fazer uma análise aqui apenas com o π sobre 6, tá? π sobre 6, que é a mesma coisa que 30 graus, tá? E 30 graus. Aqui é o primeiro quadrante, coloquei dividido em quadrantes aqui, que está de azul, tá? Só para nós representarmos, tá? Se eu for observar, ó, aqui no primeiro quadrante, π sobre 6, esse arco aqui é o arco de 30 graus, certo? Aqui é o ângulo de 30 graus e tem esse arco aqui, tá? Ou em radiano, π sobre 6, beleza? E o seno é esse segmento aqui, essa medida aqui, que no nosso caso nós já sabemos que vale meio, tá certo? Que vale meio. No segundo quadrante, se for observar esse mesmo cara aqui, que é o seno, que é meio de π sobre 6, que é o seno de 30 graus, se for observar, eu tenho um outro ponto onde a ordenada é esta mesma ordenada, que é meio. Agora, quem seria, deixa eu pegar uma outra cor aqui, quem seria esse arco aqui, ó? Esse arco aqui, ó. Lembrando, considerando o arco no sentido anti-horário, tá? No sentido anti-horário. Quem seria esse cara aqui, X? Quem seria esse cara aqui, X? Se for observar, não vou me aprofundar muito aqui, com coisas que vocês já viram sobre congruência de triângulo, tá? Eu vou fazer aqui de forma intuitiva aqui para vocês analisarem, tá? Aqui eu já sei que é 30 graus, certo? Aqui é 30 graus, que é π sobre 6, tá? Agora, quanto mede esse arco aqui X, ó? Esse arco aqui X. Se for ver por congruência de triângulo, como eu falei, não vou aprofundar, esse cara aqui também é 30 graus, é π sobre 6, certo? É π sobre 6. Esse arco aqui é igual a esse, π sobre 6. E sabemos que um arco de meia volta é 180 graus, tá? Então, tudo isso aqui é 180 graus. Então, quanto mede esse arco aqui, ó? Que tem a medida, esse ângulo central X, que eu quero saber quanto é, tá? Quanto é que vale esse? Se for observar, uma volta é meia volta aqui, meia volta menos esse pedacinho aqui, vai me dar esse arco que nós queremos encontrar, tá? Então, esse x aí é igual ao π, que é meia volta, menos esse nosso arco aqui que nós temos, que é o π sobre 6, tá? Que é o π sobre 6. Fazendo as continhas aqui, esse x nada mais é do que 5π sobre 6, tá? 5π sobre 6, beleza? 5π sobre 6 radianos. Mas se quiser encontrar esse valor em graus, é só fazer a substituição em graus, que fica tranquilo, tá? Mas aqui é fácil de observar, já que é 30 graus, né? Aqui é 180, então esse valor aqui é igual a 150 graus, tá? Igual a 150 graus. Então, o seno de 150 graus, o seno de 150 graus, tu observa
que tem a mesma ordenada, né? Aqui esse ponto aqui tem a mesma ordenada desse outro ponto aqui. Portanto, o seno, que é a ordenada desse ponto, de 150 graus, é igual ao seno de 30 graus. Tá? Ou, se quiser colocar em radianos, é 5π sobre 6, e aqui é π sobre 6. Beleza? Π sobre 6. Então, 150 graus. Qual é o seno de 150 graus? Ele é a mesma coisa que o seno de 30 graus. E o cosseno? E o cosseno de 150 graus? Ou, tá? Lembrando, 5π sobre 6, colocando em radiano, é igual a quanto? Agora, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque nós falamos da definição que o cosseno é a abscissa. É esse cara bem aqui, tá? Esse número bem aqui. E a abscissa desse ponto aqui é esse cara bem aqui. Só que a medida, tá? A medida desse segmento é igual a esse aqui. Porém, para a esquerda do eixo, nós sabemos que o valor é negativo. Tá? Para a direita aqui da origem é positivo, para a esquerda da origem... Desculpa, para a direita da origem é positivo e para a esquerda da origem é negativo. Tá certo? Então, aqui no segundo quadrante, o cosseno ele é negativo. Tá? Mas tem o mesmo valor absoluto do que aqui o cosseno de π sobre 6 aqui no primeiro quadrante, né, que é o 30 graus. Portanto, o cosseno de 150 é igual a menos o cosseno de 30 graus, tá? Ou π sobre 6, ok? Ou π sobre 6. Tá? Isso daí nós estamos falando de redução ao primeiro quadrante, tá? Redução ao primeiro quadrante. Aqui eu dei um exemplo direto com um valor, né? Com um valor para x de 30 graus. Mas se esse x aqui, vamos considerar alfa, se esse alfa pertence ao segundo quadrante, tá? Pertence ao segundo quadrante. Se eu for generalizar aqui, sem considerar aqui que nós consideramos um valor fixo, né? π sobre 6, né? 30 graus. Mas vamos considerar um valor alfa que pertence ao segundo quadrante, tá? Que pertence ao segundo quadrante. Então, como ficaria essa relação de seno e cosseno aí no segundo quadrante? Nós vimos aqui no segundo quadrante, tá? No segundo quadrante, que o seno ele é positivo, certo? Ele é positivo. E o cosseno ele é negativo, certo? O seno é positivo, porque é esse eixo aqui, ó. Né? O seno é o eixo vertical. Então, no segundo quadrante, ele está aqui para cima, então ele é positivo. E o cosseno, como está para a esquerda, ele é negativo. Tá certo? Então, vamos analisar aqui como nós podemos encontrar aqui. Tá? Vou fazer uma outra circunferência para fazer a rascunho aqui ficar mais simples de entender. Tá? Vamos considerar que... Deixa eu traçar aqui rapidinho um eixo. Só para nós entendermos aí direitinho como é que funciona. Vamos considerar alfa, né, um arco aqui no segundo quadrante, né? Um arco aqui no segundo quadrante. Então isso aqui é alfa, média alfa, beleza? Média alfa, tá? Tá no segundo quadrante. Eu quero saber qual o valor dele aqui no primeiro quadrante. Vou fazer uma redução para o primeiro quadrante. Então seria esse cara aqui, certo? Esse cara aqui. Eu quero saber qual é o valor desse cara aqui. Tá aqui no primeiro quadrante. Tá ok? Então, nós sabemos que esse x aqui é esse mesmo x aqui. Certo? É esse mesmo x aqui. Tá? Então, e sabemos também que aqui é o arco de meia volta. Tá? Meia volta. Então, alfa é igual a meia volta, que é o π, menos esse x aqui, certo? Menos esse x que eu quero encontrar. Ou seja, fazer a redução do primeiro quadrante e encontrar o valor desse x aqui no primeiro quadrante. Então, eu preciso isolar o x. Então, o x passa para o primeiro membro positivo, já que ele é negativo. E aqui eu vou ter π menos alfa. Que basicamente, é isso que eu quero encontrar aqui, que é o π. Ó, o π é meia volta. E quando eu retiro o alfa todo, eu tenho esse valor de x, certo? Então, aqui no primeiro quadrante,
o seno de alfa é o mesmo seno desse x, né? É o mesmo seno desse x. Portanto, seno de alfa, né? Colocando aqui seno de alfa, é igual ao seno de x. Mas quem é x? X é π menos alfa, tá? Π menos alfa, que é no primeiro quadrante, fazendo a redução primeiro quadrante. Tá? Fica com o mesmo sinal porque o seno aqui sempre vai ser positivo, tanto no primeiro quadrante quanto no segundo quadrante. Tá? E pelo outro lado, se nós formos ver o cosseno de alfa vai ser igual a menos o cosseno dele no primeiro quadrante, né? Fazendo a redução, que é π menos alfa. Tá? Π menos alfa. Então, fazendo a redução do segundo quadrante para o primeiro quadrante, nós temos essa relação para seno e cosseno. Tá? E podemos fazer essa mesma análise para todos os outros quadrantes, né? Do terceiro para o primeiro quadrante, do quarto para o primeiro quadrante. Tá? Vamos fazer aqui rapidamente. Também por 30 graus aqui, ó. Aí se eu fizer aqui, seria esse arco aqui, que equivale aqui 30 graus, seria o 30 graus aqui, porque eles são opostos pelo vértice, tá? Não aprofundando novamente sobre isso aqui, são coisas que vocês já devem saber, tá? Isso aqui é 30 graus, esse ângulo aqui também é 30 graus, né? Aqui a gente tem a abscissa desse ponto aqui, tá? Esse ponto aqui, posso chamar de P', né? Aqui seria o P, aqui P', um ponto qualquer. E aqui seria a abscissa desse outro ponto. E sabemos que essa medida aqui é igual a esta medida aqui, tá? Onde aqui é o cosseno de 30 graus e aqui vai ser o cosseno deste ângulo aqui que representa no primeiro quadrante 30 graus. Mas quem seria esse valor? É só fazer a continha aqui bem simples. Ó, aqui seria, eu não sei ainda quem é. Quem seria esse arco aqui? Esse arco aqui, vamos dizer que ele seria x, que eu ainda não sei quem é. Então, se eu pego x menos esse pedacinho aqui, eu vou obter o ângulo de meia volta, né? Vou ter obter o arco de meia volta. Portanto, x menos π sobre 6, que é o 30 graus, ele é igual ao meu arco de meia volta, que é o π. Portanto, x vai ser igual a π mais π sobre 6, tá? Resolvendo isso daqui, x vai ser igual a 7 π sobre 6, tá? 7 π sobre 6 seria este arco aqui, tá ok? É este arco aqui. Aí aqui eu posso adiantar também. O seno de 7π sobre 6, tá? O seno de 7π sobre 6, aqui vai ser a ordenada desse ponto, certo? Tá? Que tem a mesma medida numérica desse cara aqui em valor absoluto, certo? Porém, para baixo aqui é negativo, para cima é positivo. Portanto, vai ser o mesmo valor, só que negativo. Mesmo valor absoluto, porém aqui vai ser negativo, já que está aqui para baixo. E aqui nós sabemos que esse valor aqui é meio, então seno de 7π sobre 6 é igual a menos meio, certo? Menos meio. Beleza? Aí pode fazer a mesma coisa para o cosseno, tu tem os valores lá do cosseno, que é raiz de 3 sobre 2, né? E no cosseno, tu pode observar aqui que também vai ser negativo, né? Porque para cá é negativo. Tá? O cosseno de 7π sobre 6, vou até colocar aqui, o cosseno de 7π sobre 6, tá? Vai ser igual ao mesmo valor do cosseno de π sobre 6, só que negativo, tá? E nós sabemos que o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, só que o cosseno de 7π sobre 6, vai ser menos porque ele está aqui no terceiro quadrante e o cosseno no terceiro quadrante é negativo, tá certo? O cosseno no terceiro quadrante é negativo. Aí nós podemos fazer também, para fazer a redução primeiro quadrante, para fazer essa mesma analogia que nós fizemos aqui, vou fazer apenas para o terceiro, aí o quarto quadrante fica para vocês analisarem, tá certo? Tá? Vamos considerar que alfa, um ângulo alfa, pertence agora ao terceiro quadrante, tá? Pertence ao terceiro quadrante, beleza? Se ele pertence ao terceiro quadrante, vamos considerar que esse cara aqui é o alfa, tá? Esse cara aqui é o alfa. Esse arco aqui que está aqui no terceiro quadrante é o alfa. Beleza?
eu quero saber qual é o cara que representa ele lá no primeiro quadrante, que seria esse X aqui, né? Assim como a gente fez lá do segundo quadrante, que seria esse X lá no primeiro quadrante, tá? Aqui, novamente, nós vamos considerar o arco de meia volta, né? Aqui, esse arco aqui, que é o X no primeiro quadrante, nada mais é do que o nosso alfa menos o arco de meia volta. Consegue enxergar? É o arco alfa que nós estamos considerando menos o arco de meia volta. Portanto, o X vai ser igual ao nosso alfa menos π, que é o arco de meia volta. Tá certo? Ou seja, fazendo a redução do terceiro quadrante para o primeiro, né, nós temos que o arco lá no primeiro quadrante, que é o nosso x, ele vai ser igual a alfa menos π, certo? Alfa menos π. Aqui se alfa está no primeiro quadrante. Desculpa, no terceiro quadrante. Então, daqui nós temos que o seno, tá? O seno de alfa vai ser igual, se nós formos analisar aqui, menos, porque para cá é negativo, né? O seno do terceiro quadrante é negativo, vai ser igual a menos o seno do ângulo no primeiro quadrante, que é o x, né? Que é o x. Só que o nosso x é alfa menos π, tá? Alfa menos π. E o cosseno? Cosseno de alfa vai ser igual a menos também, porque o cosseno no terceiro quadrante é negativo, tá? É menos o cosseno de alfa menos π. Vamos pensar aí em um arco que esteja no terceiro quadrante. Tá? Vamos pensar num arco que esteja no terceiro quadrante. Qualquer valor maior que 180 e menor que 270. Tá? Vamos pensar no 210 graus, né? 210 graus. Se nós pegarmos 210 graus, né, eu quero saber quem é o seno, tá? Deixa eu só riscar aqui, o seno de 210 graus, fazendo em grau, tá? O seno de 210 graus, como eu sei que 210 graus está no terceiro quadrante, então vou fazer essa redução. O seno de 210 graus, eu sei que ele é negativo, né? Eu sei que ele é negativo, vai ser igual ao seno de 210 graus menos π, só que como eu estou trabalhando com grau, eu vou colocar o π em grau, que é 180 graus. Tá? Então, o seno de 210 graus é a mesma coisa que o menos seno de 30 graus. Tá? 30 graus. Tá? Que é o nosso π sobre 6, né? Que nós já havíamos trabalhado aqui, que nós podemos concluir que vai ser igual a menos meio, né? Que o seno de 30 graus é meio. Menos meio. Deu para entender? Beleza. Então, fica a análise do quarto quadrante por sexto quadrante para vocês verificarem. É com essa mesma ideia. A gente só vai analisar aí que tu vai pegar o arco de uma volta menos o ângulo alfa, tá? Para trabalhar e dar uma verificada bem simples de analisar, assim como nós fizemos. E só lembrando aqui que no quarto quadrante o seno é negativo e o cosseno é positivo, tá? Só para lembrar e fazer isso aqui direitinho, tá certo? Bom, então a gente encerra aqui essa parte de circunferência trigonométrica, certo? Alguns valores notáveis que nós vimos e a redução ao primeiro quadrante, né? Redução do segundo para o primeiro, do terceiro para o primeiro, do quarto para o primeiro. Então, a gente encerra a aula por aqui e muito obrigado a todos e até a próxima aula.